Bom dia, querido irmão. Bom dia, minha irmã. Bom dia, você que nos assiste. Vamos juntos? Mais uma classe, mais uma aula da nossa querida EBD. Nesse momento, eu quero te convidar você a separar aí a sua revista, sua Bíblia, seu caderno de anotação, para que juntos pudéssemos, nesse momento, estarmos aprendendo da palavra de Deus. Tá bom, querido? Eu, nesse momento, quero orar com você. Senhor Deus e Pai, abençoa. Ó Deus, abençoa esse momento, Senhor, de estarmos aqui reunidos em classe, aprendendo da Tua palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, falar contigo. Deus de amor, de infinita misericórdia. Nesse momento eu te peço que o Senhor venha nos abençoar, nos dar graça, sabedoria, conhecimento, Senhor. E como diz, Senhor, a Tua palavra no livro de Oséias, que possamos prosseguir em conhecer o Senhor. Muito obrigado. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, obrigado pela tua participação, obrigado pela tua presença. Nesse momento eu quero te chamar a atenção. Nós vamos falar, de um tema extremamente pertinente, um tema que vai nos fazer refletir, tá? E é um tema que vai falar no profundo do nosso coração. Porque, querido, nós falamos nesse momento, de algo que está lá, bem lá no início, bem lá na origem, bem lá no Gênesis. Nossa lição, queridos, é a lição de número 5 da nossa revista. Então eu queria que você abrisse lá, abre aí rapidinho, para que possamos juntos estudarmos essa palavra. E antes de fazermos a introdução, eu quero chamar a tua atenção para que possamos ler o texto base. E esse texto está lá em Romanos capítulo 5, carta de Paulo aos Romanos capítulo 5, a partir do verso de número 12. Do verso de número 12 ao verso de número 21. Eu vou ler, queridos, mas de uma forma gradativa. Então, você vai acompanhando. Não vamos ler tudo agora não. Mas preste bem atenção no que diz a palavra de Deus. Olha o que está escrito. Verso 12 do capítulo 5. O pecado entrou no mundo por meio de um só homem. E o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes da lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas, desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram, como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir, mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior e Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Queridos, quando nós vemos o verso de número 12, o apóstolo Paulo está falando do pecado. E o título da nossa lição é Queda e Vitória. Queridos, quando nós falamos de queda, olha, é algo que nos deixa extremamente triste. Que ninguém quer errar, ninguém quer cair, ninguém quer sofrer dano. Então, querido, nessa manhã, para refletir, olha para dentro de você, faz uma autoanálise da sua vida e acompanha comigo o que diz a introdução. A introdução da nossa lição diz que alguns estudiosos se referem ao capítulo 3 do livro de Gênesis como o texto mais triste da Bíblia, porque nele está narrada a queda do homem. Querido, nós vemos aí agora, recentemente, nós estamos acompanhando aí essa minissérie chamada Gênesis, e nós vimos lá, o momento em que todo o Jardim do Éden, uma encenação muito, e uma representação muito bacana desse jardim, desse momento ali da criação. E nós vemos ali Eva, olha, Eva
comendo aquele fruto. Queridos, aquela ilustração daquele momento em que Eva é iludida ali por Satanás e aí ela come desse fruto. E querido, naquele momento, eu tenho certeza que não só como aqui em casa, mas muitos de nós falamos, por que ela fez isso? Por quê? E ainda mais ela pega esse fruto e entrega na mão de Adão. Queridos, olha, ali está, concluído, vamos dizer assim, o projeto de Satanás, se assim eu posso dizer, através da referência daquela serpente, ele ilude a Eva e Eva vai e comete esse erro. Então, querido, nós vemos que podemos, olhar para esse momento e falar, poxa vida, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? E aí nós olhamos, queridos, para tantas situações da nossa vida e muitas das vezes essa é a nossa pergunta, por que isso está acontecendo? Mas eu não queria que você caísse nesse momento agora e olhasse para dentro de você e começasse a procurar aquilo que você vai culpar. Não. Por favor, esqueça isso. A nossa lição ela vem tratar de dois temas. Um pode ser ruim, mas o outro é extremamente importante. A queda é algo difícil, mas a vitória é algo que nós sabemos que só temos em Jesus. Amém? E isso que nós vamos falar. Por quê, querido? Porque a queda, ela é algo que não tem mais volta. Infelizmente. A minha esposa brincou ainda, disse, poxa vida, Eva, por que você fez isso? E interessante, querido, que dá vontade de você rebobinar, a fita. Olha que eu estou falando rebobinar. Muita gente não vai nem falar mais isso. A gente fazia isso de fita cassete, VHS. Agora é tudo digital, Mas se a gente pudesse ali retroceder, trazer um pouco atrás aquele momento e mudar a cena, seria muito diferente. Mas eu quero deixar uma pergunta para você. O que aconteceria se um homem não tivesse pecado? Responde. Olha para você, assim, faz essa pergunta para você e responde. Nós estamos em EBD, nós estamos em aula. Eu queria suscitar isso em você. E aí, queridos, nós vamos ver a resposta. O que aconteceria se o homem não tivesse pecado? Não teríamos morte. Verdade, não teríamos morte. Mas, nessa manhã, eu quero chamar a tua atenção. Porque o autor, ele quer mostrar para mim e para você que existe consequência para todos esses atos. Nós vamos ver que o pecado no mundo trouxe consigo a morte. Grava bem isso. Queda, o pecado no mundo trouxe consigo a morte. Quando Adão e Eva pecaram, através deles, toda a raça humana se tornou pecadora. Todos nós. Todos nós. Davi exemplificou muito bem essa herança pecaminosa ao afirmar: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Está lá no Salmo 51, verso 5. Um salmo em que Davi reconhece. Ele olha para dentro dele. A história mostra que é um salmo extremamente de um momento muito difícil na vida de Davi. Mas um momento também que muda, transforma a vida de Davi, porque ele reconhece o seu pecado. E ele sabe. E é isso que eu queria colocar nesse momento para nós nessa manhã. Queridos, de forma alguma, nós vamos aqui apontar, porque como eu disse, isso é uma consequência, isso não tem mais volta. Não tem mais volta. A palavra nos garante isso. Todos pecaram, por isso estão destituídos da graça de Deus. Todos. Nós vamos ver que a consequência imediata da entrada do pecado no mundo foi a morte física. Certamente, se o homem não tivesse pecado, também não teria experimentado a morte física. Isso é fato. Mas aconteceu. Então, querido, nós vamos ver que antes da lei, já existia o pecado no mundo. Foi tema de nosso estudo, com os aspirantes ao diaconato,
quando o pastor nos pergunta a respeito do primeiro pecado. E aí muitos, nós nos colocamos, primeiro pecado Adão e Eva. Não. O primeiro pecado foi no céu. A desobediência de Lúcifer, a rebelião, a rebeldia, a queda de Satanás. Primeiro pecado. Agora, o primeiro pecado no mundo, sim, esse primeiro pecado aqui, Adão e Eva. Então, queridos, nós vamos ver que antes, e aqui a referência da lei nos mostra que a lei veio através de Moisés para simplesmente, vamos dizer assim, rotular o pecado. Pecado disso, pecado daquilo, consequência assim. E aí nós vemos que a lei ela traz também aquilo que deveria ser feito. Mas, como eu disse, lá em Romanos, nós acabamos de ler, vamos voltar lá, na carta de Paulo, capítulo 5, verso de número 13, olha o que diz, acompanha comigo. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existia a lei, Deus não leva em conta o pecado. Está mostrando que, aquele momento em que nós, muitas das vezes temos ações, nos comportamos de forma que isso mostra a nossa origem. A nossa origem, a nossa essência. Quando a gente olha ali para para Noé, o próprio Deus, o próprio Criador falando, olha, a natureza de vocês, ela é ruim. Ela é ruim. A natureza de vocês, o coração de vocês é duro. Isso eu estou parafraseando aqui o texto, mas é como se ele dissesse, olha, eu não quero, vou acabar com todo mundo, eu vou acabar com tudo. Mas mostra para nós também que muitos morreram por causa do pecado de um homem. Não podemos determinar se Adão e Eva conseguiram perceber a responsabilidade e o privilégio que estavam sobre eles por serem o projeto de Deus. Eu não sei. Eu não quero aqui, se a gente for falar somente de Adão e Eva, eu não quero aqui apontá-los. Eu acho muita injustiça, me perdoe. Mas, assim, é porque nós hoje sabemos o contexto. Eles não. Eles não. E eu vejo isso, querido, também ao nosso olhar. E eu vejo isso, o autor ele propondo nessa lição isso para mim e para você, que o nosso olhar seja assim para o outro. Eu estava hoje subindo a rua e vi uma pessoa muito difícil, um vizinho muito difícil, um vizinho que fez muita coisa errada, muita coisa ruim, um vizinho assim que as pessoas se afastam, sabe? Não querem estar perto. Mas naquele momento ali me veio um texto, lá em Mateus, o próprio Senhor mostrando para os seus discípulos que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma. Aquela que se desraiga, não vai sair. É aquela que se separa. E eu falei, Senhor, aquela pessoa, Jesus me deixa entre as 99 e vai atrás dela. Então, querido, que o nosso olhar não seja um olhar de acusação, mas sim um olhar de misericórdia. Porque o pecado, ele está aí. O pecado, ele está aqui. Suas decisões teriam reflexo inicialmente sobre eles mesmos, por extensão sobre toda a humanidade, a qual eles seriam o ponto inicial. Bom, vamos lá. Acompanha comigo nesse momento. Olha o que o autor nos propõe, Ele mostra para nós o seguinte: não havia e não há pecado padrão. E aí eu queria chamar a tua atenção. Será que para Deus tem uma escala de pecado? Pecado inicial, pecado intermediário, pecado avançado? Tem isso? Tem algum gráfico?
em que Deus vai lá, olha, esse aqui, nossa, esse aqui é mais ou menos, esse aqui. Responde aí. Mas eu quero dizer para você, para Deus isso não faz diferença. Pecado é pecado, desobediência é desobediência. Mais uma pergunta, o que é pecado? Eu sei que você sabe. Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Pecado é aquilo que é errado. Isso é pecado. Então, não havia, como eu disse, e não há pecado padrão. Eles são diferenciados por nós, humanos, mas todos têm como consequência a morte física e o afastamento de Deus. Isaías 59 diz que os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, isso que faz separação entre mim e o meu Deus, entre nós e o nosso Deus, entre todo aquele que confessa Jesus Cristo como Salvador, isso é que afasta. É isso que faz separação. E o nome disso é pecado. A queda está relacionada ao pecado. Mas, como eu disse, nós também vamos ver a vitória. E essa vitória, queridos, vamos lá. Olha o que diz 1 Coríntios 15:57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Então, o segundo ponto é a vitória. A graça de Deus é maior. Salva gratuitamente a todos. A graça de Deus vai muito além daquilo que imaginamos. Muitas das vezes colocamos os nossos valores humanos para tentar dimensionar como Deus pode alcançar uma pessoa. Queridos, não existe graduação para ser salvo. Salvação, como falamos na lição passada, salvação é um ato. Santificação é um processo. A salvação você recebe quando você confessa Jesus Cristo como seu Salvador. Ponto. Agora, não é pela sua obra. Nós falamos isso na lição anterior. Não é para que o homem não se vanglorie. Então não há nada que possamos fazer, né? O plano divino é alcançar todos que creem com a bênção da salvação. A Bíblia é clara quando afirma que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que ninguém deixe este mundo sem Cristo e sem salvação. Ele salva todos de forma gratuita. Não há graduação de salvação. Amém, queridos? Queridos, olha, a graça de Deus, ela é uma mercê, algo assim que não tem explicação. Nesse momento nós temos visto, muitas pessoas, né, tentando se colocar ou fazer algo, ou produzir algo para que as pessoas as olhem e observem a sua vida, para que vejam nela algo que faça diferença. Mas eu vou dizer para você, as pessoas só vão ver diferença em nós, através de Cristo Jesus. Através do conhecimento de Cristo Jesus. Através de uma vida transformada em Cristo Jesus. Deus perdoa os pecados, mesmo sem merecimento do perdão. Pode ser usual ainda para algumas pessoas, né? As pessoas às vezes olham e falam, como diz lá em Lucas 18:11, não sou como os demais homens, né? O fariseu, ele, não sou como os demais homens. Querido, quando eu vejo o que Deus fez na minha vida, eu vejo que eu mesmo não me perdoaria. Mas, como eu disse, não é por merecimento, porque nós não merecemos. Deus não pode perdoar uma pessoa se ela não tiver a humildade também de se incluir como pecador. Aí tem um ponto interessante, que é extremamente importante. A pessoa tem que entender a sua condição. Hoje o inimigo ele tem feito na vida das pessoas isso, dizendo que elas são autossuficientes, que elas podem todas as coisas.
né, que elas têm o direito, é para elas, foi feito para elas, sabe? Foi por elas. Elas têm esse direito porque elas trabalharam, elas conquistaram, elas que estudaram, elas que deixaram de fazer isso ou aquilo, e agora elas têm que curtir. O inimigo tem colocado isso na vida das pessoas. Só que eu quero dizer para você, isso é um engano de Satanás. Quando você aprende sobre mordomia cristã, quando você aprende que você é simplesmente aquele que coordena, mas que tudo e todas as coisas vêm dele, nós entendemos, querido. Nós entendemos que nenhuma pessoa em qualquer lugar merece o perdão de Deus, a não ser que ela se achegue a Ele, ela reconheça a Jesus, ela crê em Jesus Cristo. Então, queridos, um só ato de salvação liberta todos que creem. A salvação é um ato, como nós dissemos antes. Ela não acontece por etapa. Este momento não tem participação humana. Durante muito tempo, no passado e no presente, grupos religiosos se propõem inutilmente a seguir caminhos que conduzam à salvação e a certeza de um lugar no céu, mas nada tende ao requisito da justiça divina. Queridos, Deus já havia planejado que a salvação iria acontecer para os que crescem através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Sacrifício todo suficiente, porque Jesus não tinha pecados. Levou sobre si o pecado de todos nós. É uma questão de obediência. Então, queridos, nessa manhã, eu queria que você parasse para pensar como a obediência de Jesus, a obediência de Jesus, muitos podem ser aceitos por Deus. Jesus ocupou o papel principal no projeto da salvação. Tudo foi para Ele, por Ele. Ele deixou sua glória no céu e tomou a forma humana para a plenitude dela e realizar o plano salvador na cruz do Calvário. Nós vemos que o conceito de muitos alcança um quantitativo que não podemos designá-lo por uma expressão numérica. Queridos, muitas pessoas vão para o céu, sim. Mas a palavra diz também que muito mais vão para o inferno. Então, como eu disse, hoje, nessa manhã, seria um ótimo momento para a gente poder olhar e falar assim: poxa vida, como é que eu estou? Colocar queda e vitória. E balancear. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos o que Deus fez. E o que Ele ainda há de fazer. Então, queridos, nessa manhã, que você possa refletir, parar, pensar e agir. Tem algumas perguntas, algumas afirmações aqui. Eu queria que você lesse, tá? E também a nossa leitura diária, né? A nossa revista propõe aí segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, está aqui na sua revista. Por isso, querido, nessa manhã eu quero dizer para você que Deus abençoe a sua vida, tá? Que você possa crescer em graça e em conhecimento. Muito obrigado por mais essa manhã. Muito obrigado por essa aula. Eu te agradeço pela sua participação e até semana que vem.